de Albert Beckless, que caiu e convulsionou violentamente enquanto competia no palco, até Safiso Taberé, cujo flip quebrando o pescoço foi capturado em câmera. Estas são as coisas mais chocantes que aconteceram com fisiculturistas no palco. Tom Platz. Agora, se você sabe algo sobre a era de ouro do fisiculturismo, você sabe que Tom Platz tinha o que muitos consideram ser o maior conjunto de quadríceps que o esporte já viu. Maciço, estriado, profundamente separado. Suas pernas eram como algo saído de um filme de ficção científica. Eram as pernas que lançaram 1000 memes antes mesmo de memes existirem. Mas no MR Olímpia de 1985 em Bruxelas, Bélgica, esses mesmos quadríceps lendários se tornaram a fonte de um dos episódios de cãibra mais visualmente perturbadores já capturados em um palco profissional de fisiculturismo. Conforme as poses obrigatórias passavam, o duplo bíceps frontal, o peito lateral e, mais notoriamente, o latíssimo frontal, seus quadríceps começaram a contrair violentamente. Não estamos falando de um pequeno tremor aqui e ali. Estamos falando de espasmos maciços em forma de ondas rolando pelas pernas em tempo real, dobrando seus joelhos, arrastando seus pés desajeitadamente pelo palco e torcendo seus músculos em formas que pareciam quase alienígenas. Contrações grotescas e ondulantes que você poderia ver em detalhe de perto, aterrorizantes sob aquelas luzes brilhantes de Bruxelas. Os cãibras eram implacáveis e a agonia em seu rosto era inconfundível. Mas eis o que tornou este momento verdadeiramente inesquecível. Tom Platz se recusou a desistir. Ele conseguiu passar por cada pose única com pura força de vontade angustiante, fazendo careta de dor, lutando contra seu próprio corpo com cada fibra de seu ser e terminando sua rotina antes de sair do palco sob seu próprio poder. A causa: desidratação extrema e depleção de eletrólitos do uso agressivo de diuréticos. Prática padrão naquela era, mas devastadora quando o corpo finalmente diz que é suficiente. Apesar da aprovação, Platz ainda ficou em quinto lugar no geral. Mas a imagem daqueles quadríceps lendários ondulando, contraindo e endurecendo em formas não naturais sob as luzes se tornou permanentemente gravada na história do fisiculturismo como uma das coisas mais perturbadoras que alguém já havia presenciado no palco do Olímpia. Albert Beckless. Agora nos movemos para um homem que incorporava longevidade no esporte do fisiculturismo como muito poucos já fizeram. Albert Beckless, um profissional respeitado que competiu bem até seus 50 anos. Beckless era um testemunho vivo da ideia de que a idade era apenas um número quando se tratava de pisar no palco e se manter contra homens com metade de sua idade. Mas em 1988, durante uma competição profissional da IFBB, aquela carreira de décadas de levar o corpo humano aos seus limites absolutos finalmente o alcançou da forma mais aterradora possível. Enquanto mantinha suas poses sob as luzes de palco abrasantes, Beckless foi subitamente dominado por convulsões violentas de corpo inteiro. Seus músculos tremendo e se contraindo incontrolavelmente, seu corpo inteiro se contorcendo de uma forma que deixou imediatamente claro que algo estava catastroficamente errado. Em segundos, ele havia caído no chão do palco em óbvio sofrimento, e as convulsões continuaram bem ali à vista de toda a plateia. Pessoal médico correu para o palco para fornecer ressuscitação de emergência e estabilizá-lo. E a filmagem daquela noite, granulada, de arquivo, mas profundamente perturbadora, captura exatamente o quão intensas e assustadoras aquelas convulsões realmente foram. O culpado, como tantas vezes era naquela era, era desidratação extrema combinada com desequilíbrios graves de eletrólitos causados pelo uso agressivo de diuréticos. Beckless se recuperou por fim, mas o incidente se tornou uma das primeiras e mais vívidas histórias de advertência sobre o custo cumulativo que uma longa carreira de métodos extremos de preparação pode levar até mesmo aos competidores mais experientes. Foi um lembrete severo de que o corpo mantém um registro e eventualmente vem cobrar. Sergei Kolev, permanecendo na Rússia e naquele mesmo ano de 2011. Chegamos ao caso de Sergei Kolev, um fisiculturista que na época estava competindo no campeonato de São Petersburgo e Leningrad Oblast. O que torna a história de Kolev particularmente interessante não é apenas a natureza aterradora de seu colapso, mas o que aconteceu depois, imediatamente e nos anos que se seguiram. Durante sua rotina de poses, Kolev parecia estável no início, passando por suas poses com o tipo de intensidade focada que você esperaria de um competidor sério. Mas então, sem qualquer aviso, seu corpo simplesmente falhou. Seus olhos viraram para trás, seu corpo ficou completamente mole e ele caiu no chão do palco em uma queda dura e ininterrupta que enviou um suspiro coletivo ondulando pela arena. A filmagem é assustadora em sua subitaneidade. Um segundo ele está posando, no próximo ele está inconsciente no chão. Agora, quando o clipe começou a circular online, se espalhou como fogo selvagem, acompanhado por boatos e postagens em fóruns assustadas afirmando que um fisiculturista havia morrido no palco. A especulação era desenfreada e a natureza bruta e não editada do vídeo apenas alimentava o medo. Mas a realidade era diferente. Kolev recebeu atenção médica, se recuperou relativamente rápido e foi ajudado ou saiu sob seu próprio poder. O incidente foi atribuído a desidratação severa, pressão arterial criticamente baixa de corte agressivo na semana de pico, ou um desmaio vasovagal desencadeado pela combinação de luzes brilhantes e da tensão física de manter poses condicionadas. E aqui está a parte que torna esta história notável. Sergei Kolev não apenas se recuperou daquele momento. Ele se tornou um profissional da IFBB e até venceu o título geral do Arnold Classic Amador em 2016. Mas aquele clipe de 2011 permanece como um dos vídeos de colapso no palco mais perturbadores e amplamente compartilhados na história do esporte. Phil Haight.
Agora, quando você pensa em Phil Heath, o Dom, o homem que viria a ganhar 7 títulos consecutivos do MR Olympia, você pensa em dominância, precisão e um nível quase robótico de presença no palco. Mas em 2009, antes de toda essa glória, antes da dinastia, um jovem e ascendente Phil Heath experimentou um momento no palco que provou que até mesmo os atletas mais talentosos do mundo não estão imunes ao custo brutal deste esporte. Aconteceu no Campeonato Estadual do Colorado de 2009, onde Heath estava se apresentando como convidado em seu estado natal. Tudo parecia normal no início. Heath estava passando por suas poses. A multidão local estava adorando. E então, em um instante, tudo desabou. Enquanto fazia a transição para uma pose, tentando ajoelhar ou puxar uma perna, seu corpo se contraiu com câimbras musculares severas. Seu joelho dobrou, sua perna cedeu completamente e ele caiu primeiro sobre seus joelhos e depois de costas, invisível, agonia inegável. Ele ficou ali se contorcendo no chão do palco, lutando contra os quebras que assumiram seu corpo enquanto várias pessoas corriam para ajudá-lo a se levantar e sair. O que tornou este momento especialmente perturbador foi a confusão na plateia. Algumas pessoas inicialmente pensaram que era parte de sua rotina, um efeito dramático para o público, mas a dor no rosto de Heath deixou muito claro que isto não era nenhuma apresentação. Heath mais tarde explicou o incidente como resultado de queimbras brutais causadas por níveis perigosamente baixos de fluidos e eletrólitos. O mesmo inimigo invisível que derrubou tantos competidores antes e depois dele. O clipe se tornou viral como prova inegável de que o custo oculto do esporte não discrimina, nem mesmo para um homem que um dia seria chamado de maior de sua geração. Paul Dillett. Há certos momentos na história do fisiculturismo que transcendem o esporte e se tornam lendários. Discutidos em academias, debatidos em fóruns e reproduzidos em telas por décadas depois que acontecem. O incidente da estátua de Paul Dillett no Arnold Classic de 1994 é incontestavelmente um desses momentos. Dillett, um profissional canadense apelidado de Jurássico e Frankenstein por seu tamanho estupendo, estava competindo na rodada de pré-julgamento ao lado de competidores de elite como Kevin Levrone quando seu corpo simplesmente parou de funcionar sem aviso. Todos os músculos de seu corpo se contraíram completamente, travando rígido como pedra devido a câimbras musculares catastróficas desencadeadas por desidratação extrema e o que era amplamente acreditado ser abuso agressivo de Lasix, uma prática comum e perigosa no fisiculturismo dos anos 90. Ele congelou no meio de uma pose, completamente incapaz de se mover. Ele não conseguia baixar seus braços. Ele não conseguia dobrar as pernas. Ele não conseguia caminhar. Ele era, para todos os efeitos práticos, uma estátua humana presa dentro de seu próprio corpo em agonia excruciante. Oficiais tiveram que o carregar fisicamente do palco porque ele era totalmente incapaz de se mover. Mas eis o que a plateia não sabia. O que as câmeras não capturaram. A situação nos bastidores era ainda mais desesperadora. A desidratação de Dillett era tão severa que o pessoal médico não conseguia encontrar uma veia para um soro. E então, conforme revelou posteriormente em uma entrevista da Generation Iron, seu coração parou por um minuto inteiro. Ele estava clinicamente morto. Por um minuto, Paul Dillett se foi. Eles o ressuscitaram, o trouxeram de volta e ele sobreviveu para competir novamente. Mas a filmagem daquela figura congelada e agonizada sendo carregada do palco do Arnold Classic se tornou a imagem definidora de quão perigosas as práticas de manipulação de água daquela era realmente eram. É um momento que o mundo do fisiculturismo nunca esqueceu e provavelmente nunca deveria. Dallas McCaver. Dallas McCaver era suposto ser o futuro. Pesando quase 300 libras de músculo pronto para a competição, o jovem peso pesado americano era rotineiramente mencionado como um futuro candidato ao MR Olympia. Um talento geracional com o tamanho, a simetria e a determinação para um dia estar no topo absoluto do esporte. As pessoas olhavam para Dallas McCaver e viam o próximo grande campeão em construção. Mas no Arnold Classic de 2017 na Austrália, durante a rodada de pré-julgamento, o mundo teve um vislumbre aterrador de quão fina é a linha entre a glória e a catástrofe realmente no fisiculturismo profissional. Conforme McCaver se movia através de suas poses sob a iluminação intensa do palco, algo estava claramente errado. Ele começou a balançar a cabeça, parecendo desorientado, seus movimentos se tornando instáveis e erráticos, e ele parecia estar sinalizando por ajuda. Estendendo a mão, seu rosto torcido com confusão e angústia. E então, em um instante horrível, ele caiu, colapsando duramente no chão do palco, fugindo do que parecia ser angústia respiratória ou neurológica severa. O caos que se seguiu foi imediato e frenético. Ajudantes e pessoal médico correram para o palco, o cercando, trabalhando para estabilizá-lo, eventualmente o carregando enquanto a multidão assistia em silêncio atordoado e impotente. Centenas de pessoas que vieram assistir a uma competição de fisiculturismo de repente confrontadas com a possibilidade muito real de estarem assistindo a um homem morrer. A filmagem, que se espalhou rápida e implacavelmente pela comunidade do fisiculturismo, se tornou um dos clipes mais discutidos do ano, uma ilustração visceral e inegável do custo que desidratação extrema de pico, uso de diuréticos e as demandas físicas de manter poses de condição naquele tamanho podem levar ao corpo humano. McCaver se recuperou do incidente e voltou ao treinamento. Mas o que torna essa história tão assombrada? Sabe? O que lhe dá um peso que vai muito além de um único momento assustador no palco é o que veio depois. Apenas 5 meses depois, em agosto de 2017, Dallas McCaver foi encontrado morto aos 26 anos. A causa não estava relacionada ao colapso no palco. Ele havia se asfixiado com comida em sua casa.
Mas para todos que assistiram àquele colapso aterrador na Austrália, pareceu uma premonição sombria, um sinal de aviso escrito nos termos mais óbvios que havia passado despercebido. O colapso no palco permanece como um dos momentos não fatais mais visualmente perturbadores no fisiculturismo moderno. E o arco trágico da vida demasiado curta de Dallas McCarver garante que nunca, nunca seja esquecido. Dorian Yates. Dorian Yates. Ninguém jamais olhou para Dorian Yates e pensou que ele era frágil. Ele era a sombra, um vencedor ininterrupto de 6 vezes do MR. Olímpia de Birmingham, Inglaterra, que passou seus treinos em um buraco infernal no porão conhecido como Temple Gym, e oferecia ao mundo externo quase nada. Sem prévias, sem atualizações até que ele aparecesse no palco e desmontasse todos os que estavam ao lado dele. Mas o MR Olímpia de 1997 em Long Beach, Califórnia, realizado em 20 de setembro, revelou algo que ninguém esperava. 3 semanas antes da competição, em 31 de agosto, Yates estava no meio de um conjunto em extensões de tríceps deitado quando sentiu o que mais tarde chamou de explosão violenta em seu braço. O tendão do tríceps havia se desprendido do osso em algum lugar entre 75% e 95% de desligamento. Inchaço, hematomas profundos e distorção grotesca seguiram quase instantaneamente. Um ser humano racional teria se retirado do show completamente. Yates não tinha interesse em ser racional. Ele entrou no palco do Olímpia de qualquer forma, mascarando o dano com poses cuidadosamente modificadas. O custo foi impossível de disfarçar completamente. Suas costas travaram durante o rear lat spread e vários outros disparos obrigatórios, se contorcendo e convulsionando à vista de todos enquanto seu corpo praticamente lhe implorava para sair. Ele se recusou. Ele reivindicou seu 6º título consecutivo do Olímpia. Embora a decisão tenha gerado debate acalorado, uma porção significativa da plateia e da mídia acreditava que o corpo de Yates havia conquistado a vitória pelo quão visivelmente destruído Yates parecia. Uma ressonância magnética pós-show verificou a ruptura quase total e Yates viajou para Nova York para a recolocação cirúrgica porque nenhum especialista no Reino Unido possuía a experiência necessária. O tendão nunca recuperou sua antiga integridade ou força. Acabou com sua carreira competitiva para sempre. Mas ele saiu ainda segurando a coroa imbatível. Hoje ele vive em Marbella, Espanha, bem em seus 60 anos em boa saúde, operando Deep Play Nutrition e orientando uma nova onda de atletas. Flex Wheeler. Kenneth Flex Wheeler era por praticamente todas as medidas de proporção e beleza que o fisiculturismo jamais reconheceu, o físico mais perfeito já colocado sob luzes de palco. 4 títulos do Arnold Classic e 3 colocações como vice no MR Olympia. Uma construção tão harmoniosa e perfeita que fazia competidores de elite ao seu lado parecerem quebra-cabeças com peças de caixas diferentes. Mas sob toda essa proporção, algo catastrófico estava se desenrolando em silêncio. Através de competições no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, particularmente ao redor de 1999 e 2000, quando sua crise médica atingiu seu pior, os músculos de Wheeler contraíram violentamente durante disparos nas costas como rear lat spread, suas pernas tremendo perigosamente como resultado de desidratação extrema e eletrólitos depletados causados por protocolos de diuréticos implacáveis durante a semana de pico. Mas desidratação sozinha não explicava tudo. O que Wheeler ainda não havia descoberto era que ele carregava glomerulosclerose segmentária focal, um distúrbio genético dos rins finalmente identificado em 1999, que desencadeava acúmulo de fluidos, toxicidade sistêmica e disfunção circulatória que se apresentava como câimbra catastrófica sempre que seu corpo era empurrado para o ponto de ruptura de manter poses sob luzes de palco. Filmagem de competição de eventos como o MR Olímpia de 1999 o captura lutando para manter cada pose, oscilando à beira do colapso, mas se recuperando através de determinação bruta. Vamos receber Kenneth Flex Wheeler no palco. E falando de primeiro, Flex Wheeler no palco agora. Sua saúde se deteriorou ainda mais a partir daí. 9 cirurgias em 2003 que cada uma carregava um risco real de morte, um transplante de rim e, em última instância, uma amputação parcial de sua perna direita em 2019, causada por coágulos sanguíneos e morte tecidual acumulados ao longo de anos de trauma agravado. Por sua própria estimativa, ele suportou algo em torno de 500 a 600 cirurgias ao longo de 2 décadas. Agora em seus 60 anos e caminhando com uma prótese, Wheeler treina outros e fala publicamente sobre saúde, funcionando como prova viva tanto da magnificência quanto da selvageria que o fisiculturismo pode produzir. Wanderson Silva Moreira. Esta é uma das entradas mais recentes de nossa lista e também é uma das mais devastadoras. Em 10 de maio de 2025, no Campeonato de Fisiculturismo Pantanal em Compi, Brasil, um competidor de 30 anos chamado Wanderson Silva Moreira, um talento ascendente na cena do fisiculturismo brasileiro e, mais importante, pai de 2 crianças pequenas, subiu ao palco para o que deveria ter sido mais um passo adiante em sua carreira promissora. Acabou sendo seu último. Os detalhes variam ligeiramente dependendo da fonte. Alguns relatos afirmam que Moreira desabou imediatamente após completar sua rotina e enquanto saia da área do palco, enquanto outros descrevem o colapso como ocorrendo no meio da competição. Mas o que cada conta concorda é que aconteceu visivelmente publicamente à vista de juízes, espectadores e câmeras. Não havia como se esconder disso. Não havia como desviar o olhar.
Testemunhas oculares o descreveram parecendo instável nos momentos antes do colapso, bamboleando ligeiramente, seu corpo traindo a tensão que já estava se rasgando através dele de dentro, e então ele simplesmente caiu. O pessoal de emergência estava no local rapidamente, e o que se seguiu foi um esforço desesperado e agonizante para salvar sua vida. Mais de uma hora de tentativas de ressuscitação no local com equipes médicas trabalhando incansavelmente, recusando-se a desistir, derramando cada onça de treinamento e esforço em trazê-lo de volta. Mas não foi suficiente. O Anderson Silva Moreira foi declarado morto no local. A causa suspeita era parada cardíaca provavelmente agravada pela desidratação extrema, imensa tensão cardiovascular e fatores de melhoramento de desempenho que são comuns na saturação e comumente letais. No mundo do condicionamento extremo de pico do fisiculturismo, a tragédia enviou ondas de choque através da comunidade do fisiculturismo brasileiro, com seu treinador emitindo homenagens emocionais e colegas competidores expressando seu luto publicamente nas redes sociais. E para o mundo do fisiculturismo mais amplo, serviu como mais um lembrete doloroso e inegável dos riscos cardíacos que espreitam sob a superfície deste esporte. Riscos que cobram vidas não apenas entre veteranos envelhecidos, mas entre atletas jovens e aparentemente saudáveis no auge de suas carreiras. Ele tinha 30 anos. Ele tinha 2 filhos esperando por ele em casa. E morreu fazendo o que amava no palco onde havia sonhado em estar. Safiz Lungal Thabet. Em 5 de agosto de 2017, em uma competição local de fisiculturismo em Umlazi, KwaZulu-Natal, África do Sul, um competidor júnior de 23 anos chamado Safiz Lungal Thabet subiu ao palco. Thabet era conhecido entre seus colegas por sua entrada acrobática, um backflip assinado que ele realizaria para energizar a multidão antes de começar sua rotina de poses. Era sua coisa, seu cartão de visita, o movimento que o diferenciava e colocava a plateia de pé. Naquela noite, Thabet, ele tentou aquele backflip uma vez mais. E em uma fração de segundo, no tempo que leva para piscar, respirar, desviar o olhar e olhar para trás, tudo deu terrivelmente errado. Thabet girou severamente durante o flip. Em vez de pousar nos pés, ele caiu com a cabeça primeiro na superfície dura e implacável do chão do palco. O impacto foi imediato e devastador. Uma lesão catastrófica na coluna cervical que quebrou seu pescoço no contato. Para todos vocês. Oh sim. A filmagem de vídeo que foi compartilhada amplamente pela internet, frequentemente acompanhada por avisos de conteúdo gráfico, mostra o momento aterrador do impacto seguido por breves convulsões enquanto ele ficava imóvel no palco e então o silêncio sufocante horrível de uma plateia que tinha passado de aplaudir a incredulidade atordoada na duração de uma única batida do coração. Socorristas o apressaram para o hospital, mas já era tarde demais. Safiz Lungal Thabet foi declarado morto à chegada. Ele tinha 23 anos. 23. Uma vida inteira de potencial, de sonhos, de possibilidades perdidas em uma fração de segundo em um chão de palco duro. Os desdobramentos desta tragédia desencadearam discussão generalizada e urgente sobre protocolos de segurança em eventos de fisiculturismo amador e locais. Eventos onde os palcos são duros, o pessoal médico é mínimo, e o desejo de entreter pode levar a riscos para os quais absolutamente ninguém está preparado quando tudo corre errado. É por todas as medidas o momento mais perturbador na história do fisiculturismo competitivo. E é um momento que nunca deve ser esquecido. Não como entretenimento, não como espetáculo, mas como um lembrete solene e doloroso de que atrás de cada pose, cada flex e cada acrobacia para agradar a plateia, há uma vida humana em risco. Uma vida que, uma vez perdida, nunca pode ser recuperada. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostaria de assistir a outro vídeo fascinante como este, clique em uma das caixas em sua tela.